Morte, Edmorte, está escrito na plaquinha de uma galeria comercial em Copacabana. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou Adriana Tourinho e este é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de locais bacanas que aparecem nos livros. Hoje a gente vai falar de um autor que todo mundo conhece e que é muito querido pelo público brasileiro, o Luiz Fernando Veríssimo, que ficou consagrado pelos seus textos curtos em um tom leve, divertido, que ajuda a gente a viver melhor, né? E hoje a gente vai falar de um personagem que ele criou no final dos anos 70, o Edmorte, que é um detetive que é uma grande zoação com as histórias de detetive americanos, do roman noir. E ele é um cara, assim, que não tem um tostão, não consegue arrumar dinheiro com as investigações dele. E as situações são hilárias, são historinhas curtas que ele não dá uma dentro, só dá mancada. E sempre as clientes dele são aquelas loiras, assim, daqueles filmes clichês americanos, assim, que vem, aquelas loiras estonteantes e que ele não consegue nada com elas. E são historinhas que fazem a gente rir, mas que ao mesmo tempo, assim, mostram essa grande crítica à banalização da violência, onde a gente não tem mais sossego, onde a polícia está completamente desmoralizada. O próprio detetive, ele é assaltado um montão de vezes, inclusive o cara é tão duro, o cara tá numa pindaíba tão grande, que os ladrões, quando roubam ele, eles deixam um dinheirinho, assim, pra ele poder comprar umas fatias de pizza e uma fantaúva, pra ele poder se alimentar, porque ele não tem dinheiro nem pra isso. E, assim, dessa catástrofe que é esse detetive, que é uma grande piada, assim, o que é o símbolo da derrota dele é o lugar onde ele trabalha, que é em uma galeria em Copacabana, onde ele tem um escrit, porque escritório é um nome muito grande para o lugar tão mínimo onde ele trabalha, e que ele divide com 117 baratas e um ratão albino chamado Voltaire, porque ele sempre volta. Tipo, ele sai, mas ele volta. Então você vê que o cara é um cara, né, culto, lido, enfim. É para realmente rir, se divertir, e esse lugar onde ele trabalha, ele, né, mostra a decadência das galerias nesse período, mas não foi sempre assim. As galerias já representaram um lugar assim de glamour do comércio, um tipo de comércio que realmente modificou a forma de concentração das lojas, que foi na realidade o precursor dos shoppings que a gente tem hoje. São Paulo, óbvio, foi o primeiro lugar do Brasil a ter um shopping center em 1966. O Rio de Janeiro foi bem depois um shopping realmente nos padrões que a gente tem hoje em dia, com facilidades de estacionamento, veio só nos anos 80, e até lá eram as galerias. Mas antes da gente chegar nesse período, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho e ver como foi a evolução do comércio no Rio de Janeiro. Bom, na época da colônia era bem precário, porque, enfim, as instalações urbanas eram bem reduzidas, então era um comércio de feiras livres, voltado também para os mascates, que eram os poucos ambulantes da época. Os produtos europeus eram caros, difíceis de obter, e isso só foi modificar com a chegada da família real no início do século XIX. Aí sim, os ambulantes começaram a ter uma importância maior, principalmente com os negros livres, os escravos de ganho, que eram aqueles que davam uma parte do que eles ganhavam para o senhor. E com o desenvolvimento da cidade, começou, claro, a ter comércios mais sofisticados, serviços mais variados, para atender aquela população cada vez maior e mais exigente. E tudo isso, na época do Império, se concentrava ali no centro da cidade, principalmente nas imediações ali, Rua do Ouvidor, 7 de Setembro, e isso só foi se desenvolver para outros lugares mais tarde. Quem está inscrito, quem está ligado aqui no programa Lugares na Literatura, já viu que a partir do início do século XX, a população começou a se expandir para as outras áreas, com o desenvolvimento dos transportes, dos bondes, e é claro que o comércio também seguiu essa expansão.
Então, nessa época, o Brasil começou a exportar os modelos que estavam na moda na Europa e nos Estados Unidos de galerias, porque tinham um conforto maior, protegiam do sol, da chuva, do calor, do frio, concentravam ali as lojas. E nessa época aí a gente teve a Mesbla em 1912, você lembra da Mesbla, né? Que era um grupo francês. Depois, bem mais tarde, em 1949, teve a Sears, lá em Botafogo. E nessa época também começaram a pipocar nos diversos bairros as galerias. Uma das mais emblemáticas é a Galeria Menescal, que fica ali em Copacabana. Então, quem viu aí o episódio do Bairro Peixoto, se você não viu, vai lá ver, viu que nos anos 40 a Copacabana estava em plena expansão. E aí você tinha aquela classe média, sofisticada, que queria ter acesso a produtos igualmente finos, sofisticados, e isso impulsionou a criação da Galeria Menescal, idealizada pelo Humberto Menescal, e era um lugar onde os bacanas de Copacabana desfilavam lá. Inclusive, no subsolo, ele foi preparado para um abrigo antiaéreo, porque tinha, assim, um certo pânico em algumas camadas de que o Brasil fosse bombardeado, igual estava acontecendo na Europa com a guerra. Então, até hoje, ali, o subsolo é preparado para ataques abrigo contra ataques de bomba antiaéreo, e tinha toda uma propaganda, um estímulo ao consumo para essas classes. Então a gente via assim nos jornais da época, Galeria Menescal, você não precisa mais ir para o centro, você tem o conforto ali no seu bairro, você leva as crianças para passear, você não precisa mais ir para longe. Eles até falavam, você não precisa se amarrotar nos coletivos, porque tudo está agora em Copacabana. Então tinha assim esse apelo publicitário muito forte e inclusive a Galeria Menescal, ela era um lugar fino, não era aquele mata-rato lá do Ed Morte, não. Era um lugar que a gente tinha ali paredes e o chão com mármore. Vai lá ver, existe até hoje, pode ir lá ver os afrescos, os painéis em alto relevo, as luminárias, os portões em ferro. E, inclusive, uma curiosidade é que os jovens, assim, meio rebeldes ali da época, dizem que eles, de vez em quando, entravam de carro, de moto e tudo para passear ali na galeria. Então, depois de um tempo, eles resolveram fechar os portões à noite, a partir de um certo horário, para isso não acontecer mais. Então a galeria realmente era um lugar fino e que teve seu tempo áureo, mas que com o tempo foi sendo substituído aí pelo comércio dos shoppings. Mas muitas galerias faliram, fecharam, estão com lojas fechadas. A Galeria Menescal sobreviveu. Ela foi tombada, inclusive, recentemente. Claro, ela não tem mais a movimentação que ela tinha antigamente, mas ela ainda existe, inclusive porque ela está no centro, no coração de Copacabana. Dá pra gente, inclusive, atravessar duas ruas principais. A gente pode entrar pela Nossa Senhora de Copacabana e sair pela Barata Ribeiro. Então, foi um lugar que sobreviveu. Tem, inclusive, um árabe super famoso ali. Se você for na Galeria Menescal, vai comer ali uma esfirra no árabe. E, inclusive, esse restaurante árabe, ele aparece também em outros lugares da literatura. O Luiz Alfredo Garcia Rosa, o detetive dele, também gosta de comer lá naquele árabe, o Espinosa. Então é um lugar realmente da história do Rio de Janeiro. E embora, né, agora hoje em dia com os shoppings, com o centro de lazer, cinema, praça de alimentação, as galerias já estejam realmente muitas falidas, a Galeria Menescal ainda está lá como marca do passado. Mas mesmo das mais decadentes, gente, eu nunca vi uma galeria tão capenga igual aquela do Ed Morte, onde a senhora que faz doce caseiro, a dona Doca, foi assaltada 5 vezes em menos de 24 horas. Isso aí só o Veríssimo mesmo para proporcionar pra gente. Então, se você quer dar umas risadas legais aí com o Ed Morte, vou deixar o link para uma coletânea que saiu na Objetiva, onde tem todas as histórias do detetive.
E, gente, eu vou aproveitar aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês. A partir da próxima semana, eu vou fazer edições especiais do Lugares na Literatura, onde eu vou falar do meu próprio romance, olha só que legal, que vai sair agora bem pertinho, no dia 20 de março, pela editora Transversal, no Rio de Janeiro. E eu vou aqui dividir com vocês esse processo de criação, os personagens, falar um pouquinho da história, dar uma palhinha aí do que vem no meu romance e, claro, falar dos lugares onde se passa esse romance que eu escrevi. Então, não percam, eu quero ver todo mundo lá comigo para a gente viver esse momento bem especial. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.